E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Esse vídeo é para começar uma série nova aqui no nosso canal. Essa série é para trazer quais são os elementos essenciais, quais são os pontos essenciais de cada disciplina para você que se prepara para a advocacia pública. Só que eu vou pedir um favor para você, tá? Se você gostar desse vídeo, eu peço que você comente aqui embaixo qual matéria você quer ver esse mesmo tipo de comentário. Isso é para dar uma pressionada nos outros professores do Revisão PGE a gravar vídeos assim também, beleza? Então, se você achar interessante essa proposta e quiser saber ali direito tributário, processo civil, constitucional, empresarial, enfim, pede aí que a gente dá um jeito de fazer o professor disponibilizar um vídeo desse para você, beleza? Então vamos lá com os 5 temas essenciais para o direito administrativo. Quer dizer que só com esses 5 temas você vai ser aprovado nos concursos? É claro que não. A ideia aqui é você ter um pontapé inicial. Se você é iniciante, eu quero mostrar para você aqueles assuntos que fazem com que você já tenha um bom start na disciplina, sabe? Quais são os capítulos do livro ou as aulas, se for um curso, em que se você dominar bem aqueles assuntos, você já começa a entender o assunto. E se você já é um aluno veterano, eu quero que você preste atenção se você realmente domina esses pontos. Por quê? Porque são questões certas em provas. Toda prova tem pelo menos 1 ou 2 questões de cada um desses assuntos que eu vou falar aqui. Então, você tem que dominar esses assuntos obrigatoriamente. Se você ainda não domina, dê um jeito de ir revisá-los, de preferência hoje. Beleza? Então vamos lá. Primeiro tema: regime jurídico administrativo. Em outras palavras, você tem que conhecer quais são os princípios que regem a administração pública no Brasil. E isso inclui os 5 princípios que estão expressos no caput do artigo 37, que o pessoal de concurso chama de LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Além disso, você tem que conhecer os princípios que estão implícitos na Constituição, e são vários, e também os princípios que estão implícitos e explícitos na legislação esparsa, que também são outros vários. Você tem que conhecer tudo isso. Não tem como você estudar esse assunto só por lei, tá? Você precisa de um livro aqui, ou um livro, ou um bom material, PDF, videoaula, enfim. Você precisa de um doutrinador, de um professor para explicar esse assunto para você. Não dá para estudar sozinho, lendo as leis e vendo jurisprudência. Não é o suficiente, tá? Por quê? Porque isso é construção doutrinária. Por mais que a jurisprudência vá pegar muito dessa construção doutrinária, tem muita coisa que você só vai encontrar em livros mesmo, beleza? Então, primeiro tema, regime jurídico administrativo ou princípios do direito administrativo. Às vezes você vai encontrar esse mesmo tema com outro nome, tá? Você precisa conhecer bem e precisa ler livro, PDF, videoaula a respeito, tá bom? Não basta ler leis, até porque você só vai encontrar aqui um pouquinho ali na Lei 9784, que é a Lei do Processo Administrativo Federal, e na própria Constituição, artigo 37, caput, incisos e parágrafos. Mas isso não é o bastante, perfeito? Vamos lá. Tema 2, atos administrativos. Mais um assunto doutrinário. Nós não temos uma lei de atos administrativos no Brasil. Você vai encontrar muita lei, muita coisa na Lei 9784 e muita coisa em diversas leis dispersas, mas você não tem isso de um modo reunido. Como você vai reunir isso? Com um bom livro ou um bom curso, tá? Mais uma vez, você vai precisar de um livro ou de um curso aqui. Atos administrativos tem muita classificação. Você precisa conhecer as classificações em atos administrativos. Precisa conhecer os 5 elementos e especialmente algumas críticas doutrinárias a esses 5 elementos dos atos administrativos e também os caracteres que fazem os atos administrativos serem especiais, serem uma expressão do poder extroverso do Estado. Ou, em outras palavras, você precisa conhecer os atributos dos atos administrativos, tá? Boa parte da doutrina fala que são 3, a Maria Silvia Zadella de Pietro traz a tipicidade como um 4º atributo. Então, para fins de concurso, nós podemos considerar que são 4 atributos dos atos administrativos. Você precisa conhecê-los e conhecê-los bem. Esses assuntos são cobrados nos detalhes, tá? Atos administrativos
traz muitas questões difíceis das provas. Por quê? Porque é um assunto tão batido que os examinadores pegam pesado aqui. Então você precisa ler coisa boa, coisa aprofundada em atos administrativos. Resuminho ali de 20 páginas não vai resolver seu problema aqui. Beleza? Vamos lá. Seguindo. Licitações e contratos. Aqui também nós estamos no coração do direito administrativo. Diferente dos temas anteriores, licitações e contratos, você tem lei sim. Você tem a 8666 e você tem que ler a 8666. Você pode estudar por doutrina, ótimo. Pode estudar por videoaula, por PDF, pelo que você quiser. Mas não deixe de ler a 8666. Muito do que cai é redação expressa da lei. E às vezes cai aquele tipo de questão que é na maldade da lei, sabe? É trocando a vírgula de lugar, é trocando uma expressão por outra parecida, mas que tem um significado jurídico ligeiramente diferente. Então você precisa conhecer bem a 8666. É uma lei terrível de se estudar, tá? Por quê? Porque nem sempre ela é bem escrita, às vezes ela é um pouco confusa, ela é muito extensa, só os incisos para falar as hipóteses de dispensa de licitação são zilhares, sabe? É muita coisa, mas você precisa encarar. Eu sei que é difícil, mas você precisa encarar essa lei, beleza? Minha recomendação, não comece estudando pela Lei 8666, porque ela é tão difícil de se estudar que você vai ficar muito perdido. Comece estudando por algo que já traga 8666 mastigado para você, tá? Um livro, um PDF, enfim, algo que já facilite e aí depois você vai para a lei. Perfeito? Não comece pela lei que você vai achar muito difícil e talvez vai bater algum desânimo. Agora, se você começar por algum material escrito por um bom professor, aí começa mais fácil. Quando você vai para a lei, você vai lembrando os conceitos que o professor trouxe para você e aí o assunto flui. E aí até que chega uma hora que você fala, até que não é tão difícil assim e tal. Vai demorar para chegar essa hora, mas ela chega, beleza? A parte de contratos, eu pessoalmente acho muito mais divertida que a parte de licitações, sabe? Eu acho contratos mais fácil, contratos administrativos. Você vai ter ali, por exemplo, cláusulas exorbitantes, você tem vários assuntos que se comunicam com todo o direito administrativo, de tal modo que fica mais divertido de se estudar do que só a parte de licitações puramente. Mas é um estudo integrado, tá? Não dá para você falar que você entende muito de licitações se você não entende de contratos. E a recíproca também é verdadeira. Você tem que entender das duas coisas ao mesmo tempo, perfeito? E não se esqueça que existe também o pregão, tá? Que não está na Lei 8666 e que é bem importante. E que de uns 10, 15 anos para cá, foram surgindo outras leis que foram estipulando mais algumas anomalias não é a melhor palavra, mas algumas especificidades para os contratos. Por exemplo, RDC, o regime diferenciado de contratações, sabe? Então, você também tem que conhecer essas leis, tá? Vamos lá. Tema 4. É muito importante conhecer o regime jurídico que rege a relação dos servidores públicos com o Estado, tá? Você vai encontrar muito disso na própria Constituição Federal, e aí você vai ter que ler a Constituição Federal, e na Lei 8.112, que embora seja lei para o funcionalismo público federal, ela serve de base para todas as leis municipais e estaduais que tratam a respeito. Minha dica para você: estude muito e estude bem a 8.112. E a 8.112 é muito mais fácil que a 8666, tá? É uma lei que se você pegar, mesmo sem ter estudado esse assunto bem na doutrina, você pegar para ler a lei, você entende quase tudo. Ela costuma ser uma lei clara, claro que costuma porque a gente tem alguns dispositivos nebulosos ali. Mas na média é uma lei boa de se ler. Embora ela seja federal, não nacional, ou seja, ela não se aplica automaticamente para estados e municípios, como estados e municípios praticamente copiam a 8.112, o segredo aqui é que se você dominar bem a 8.112, quando você for ler a lei do estado que você vai prestar concurso, vai saltar aos olhos a diferença, sabe? Você vai ver que em uma lei fala que o prazo para posse é do servidor público concursado, o prazo para posse é de 30 dias, e na outra é de 60 dias, e aí você só vai simplesmente anotar essa diferença, sabe? Mas os conceitos são o mesmo, é sempre nomeação, posse, entrada em exercício, sabe? São os mesmos conceitos, às vezes mudando detalhes, como por exemplo, prazos, tá? Então, estude muito e estude bem a Lei 8.112 e você vai aproveitar tudo que você está na 8.112 também para os concursos estaduais e municipais. Vai facilitar muito a sua vida quando for ler a legislação local. Perfeito?
E o nosso quinto e último tema aqui é responsabilidade civil do Estado. Responsabilidade civil do Estado é um tema que particularmente eu acho gostoso de se estudar. Ele é um tema que tem uma doutrina legal. Preste atenção que a parte histórica de responsabilidade civil do Estado é a única parte histórica no direito administrativo que cai em concurso, tá? E cai com frequência. Então é importante você conhecer a parte histórica de responsabilidade civil do Estado. E tem muita, mas muita mesmo, jurisprudência, tá? Esse é um assunto eminentemente jurisprudencial. Tudo que envolver ali omissão do Estado, tudo que envolver relações especiais, por exemplo, com presos, com hospitalizados, com estudantes, tudo isso é tema jurisprudencial. Então aqui, em responsabilidade civil do Estado, você vai estudar muita jurisprudência, tá? Você não vai encontrar um código de responsabilidade civil do Estado, você vai encontrar ali só o parágrafo 6º do artigo 37, que não fala praticamente nada, é um parágrafozinho só para um assunto gigantesco, mas aqui você vai encontrar a construção doutrinária e, especialmente, repetindo, construções jurisprudenciais. É o STF quem define praticamente tudo de responsabilidade civil do Estado no Brasil. Beleza? Como eu disse, esse vídeo é só para dar um start nos seus assuntos, nos seus estudos em direito administrativo. E se você já está estudando, preste atenção se você já está muito bom nesses 5 temas. Se não tiver muito bom em algum deles, volta lá e estuda agora, tá? Não dá para ser procurador sem conhecer bem esses 5 temas. Perfeito? Se gostou do vídeo, deixa aquele like, comenta aqui qual disciplina você quer ver um vídeo desse para dar uma pressionada nos professores. É isso aí e vamos juntos!